Olá, bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa, que é o canal da Felipelli para que nós falamos e trocamos experiências com relação ao trabalho, à experiência do dia a dia do trabalhador, do líder, etc. Então, muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com Jaques Freitas, que ele é de uma empresa chamada Arbori, né? Que você acha que é diretor de comercial, se eu não me engano. Isso. Obrigado, Adriano. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, o Jacques tem um perfil muito interessante, porque quando a gente fala da área comercial, um dos grandes desafios das pessoas da área comercial é entregar o que cumpre. Então, é o que promete, né? Então, a gente percebe que quando você tem um desafio da área comercial, muitas pessoas dizem para a gente que as pessoas não batem metas, que elas não conseguem Uhum. bater metas e que isso não é uma coisa tão incomum em muitas empresas, né? Os vendedores Não. recebem e não batem meta. E você é uma pessoa, como eu falei aqui agora, que cumpre, que bate a meta. Então eu queria Sim, que você, e isso obviamente que tem a ver com o aspecto não só da liderança, mas de alguns aspectos de interação, de qualidade de interação, e também, talvez, da forma com que você estipula as suas metas. O que você sim. contaria que seria esse segredo aí? Bom, Adriana, é um conjunto de fatores. Eu entendo que a, a, a primeira coisa é a estatística, né? A estatística, infelizmente, ela é cruel nessa área comercial, porque, de fato, a gente tem 80%. Se você pegar um time de vendas, 80% desse time não bate a meta. E você tem 20% do time sustentando ali aquela estrutura comercial, e, consequentemente, várias empresas não conseguem atingir ali o seu resultado, né? Às vezes anual, ou trimestral, semestral, depende ali de como for a métrica, em função dessa baixa performance. Então, acho que o principal ponto que eu atribuo a esse dado ou a essa realidade é que a grande maioria dos líderes de venda, e até propriamente o próprio executivo de venda, ele está focado no resultado, ele está focado na meta, ele está focado no que ele tem que entregar. Mas ele não para raciocinar, ou ele não, ou no caso, o líder de venda, não dedica o tempo necessário ou a energia necessária no percurso que esse time tem que caminhar para executar ou para chegar nesse resultado. E aí é onde a minha trajetória, né, profissional e pessoal, acho que lá atrás eu falo que duas coisas forjaram muito, né, e eu acabei vindo para a área comercial e aplicando esses conceitos. É, eu fui atleta de voleibol por um clube muito grande de Minas Gerais, o Minas Tênis Clube. Então, o esporte, né, foi muito presente na minha vida. Depois eu joguei fora, ganhei, né, uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, jogando voleibol. Então, essa realidade do atleta, o atleta de competição, ele é exposto ali a uma carga de treinamento e de base muito grande. Então, você pega, às vezes, um jogador, um atleta, e que ele sabe, ali, óbvio, às vezes, como ninguém, os fundamentos do esporte dele, mas o treinador tá com ele ali, né, treinando o básico, repetindo essa questão, né, da base, para que ele esteja preparado para o jogo, ele esteja preparado ali para o combate. Ele não está focado no jogo somente, ele está focado na preparação para. E quando eu me formei, eu fui trainee, fui executivo da C&A. E quando você vai para o varejo de grande porte, então você pega C&A, Zara, Riachuelo, um Pão de Açúcar, enfim, qualquer varejo de grande porte, é, a estrutura da loja
os processos têm que funcionar, porque é uma relação comercial diferente, que ela é uma relação comercial de autosserviço. Então, você entra nas lojas americanas, você não vai ser atendido por um vendedor. Você quer entrar lá, pegar o chocolate, pegar o protetor solar e no caixa pagar e ir embora. Então, a loja, os processos internos da loja ou daquela estrutura têm que funcionar para que o cliente consiga executar o autosserviço. É diferente de na área comercial propriamente dita, né? A relação de compra e venda B2C ali, se eu for te vender alguma coisa, aonde existe a interação pessoal, e eu preciso te convencer a comprar algo. E essa é a grande, né? Se você pegar a área comercial de grande parte das empresas, é assim que é feita, é uma relação pessoal. Então, eu vou convencer a Adriana a fazer uma compra, seja ela de um papel, de um carro, de um foguete, de uma maçã. Eu tenho ali, né, que convencer a Adriana que às vezes não está no momento de compra, e aí eu vou executar a venda. Então, quando você vai para essa relação comercial e você tem ali, geralmente, o executivo de venda ou o líder de venda focado no resultado ou focado, né, somente no fechamento da venda e não preocupado com todo esse processo que está para trás, você tem um problema, porque daí é aquele vendedor que é o vendedor chato, o vendedor insistente, o vendedor que não entende o que o cliente quer. E é a grande maioria, né, dos times comerciais funciona dessa forma. E você tem esse 20% que ou porque a pessoa buscou esse conhecimento, treinou, ou teve ali algo, foi exposta ali a algum líder ou algum conteúdo que mostrou para ela que se ela tiver mais focada na construção da venda e encarar o fechamento como uma consequência de um bom trabalho, ela tem uma maior conversão. Então, eu acho que esse foco no resultado, ao invés do processo, é a primeira grande causa. E a segunda grande causa que eu vejo é que a área comercial ela foi feita para dar errado. No sentido, ela foi feita para o profissional não se preocupar com esse processo. Porque como você tem os líderes e as empresas cobrando a meta, e não se importando com o processo, e você tem uma barreira de entrada muito baixa para um vendedor. Então, se, por exemplo, hoje eu estou no segmento imobiliário. A minha mão de obra, 90% dela é autônoma, é comissionada. A barreira de entrada para um cara ser corretor de imóvel, ela é praticamente zero. Ele tem que fazer uma prova, tirar o Cresce e aparecer para trabalhar. Ele não precisa fazer teste, ele não precisa fazer processo, na grande maioria das vezes. Ele tem que simplesmente ter ali a credencial dele e começar. Esse cara, o processo comercial, porque as empresas e os líderes de venda colocam muitas vezes a coisa dessa forma, além de você ter uma pequena barreira de entrada de profissionais, você tem uma cultura de que é só você sentar com o seu cliente e desenrolar, e achar que a coisa por si só vai, então você tem uma estrutura focada no resultado, uma barreira de entrada pequena para profissionais e pouco apoiada em processos e métricas. A soma disso tudo vira uma estrutura com uma conversão baixa, como estrutura mesmo. Então, quando você tem um líder de venda, né, e hoje o que eu treino os meus gestores comerciais é exatamente isso, é eles focarem no processo. É eles identificarem qual a falha do processo. Então, você vai sentar com o seu vendedor e vai falar assim: aonde ele está errando? Aonde não. Desculpa, eu estou falando, Não, 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 tá interromper e ótimo. perguntar. Mas é isso. Acho que aonde esse cara está falhando e que você precisa ajudá-lo a perceber que ele tem essa falha
e entregar o conteúdo que ele precisa estudar, trabalhar, treinar, enfim, praticar, para que quando ele estiver na frente do próximo cliente, ele não cometa mais essa falha. Então, é onde é a minha base de trabalho. É, eu estou entendendo que você trata cada um dos vendedores olhando quais os pontos individuais, provavelmente aí ligado, né, ao que a gente faz que é de soft skills, né, que Sim, vão ajudar com que ele tenha um sucesso maior, que pode ser uma insegurança dele, pode ser uma forma de ele comunicar, pode ser uma forma de ele, inclusive, não ir por fechamento da sim, venda, de ele dar muitas opções e acabar confundindo o cliente e não perceber quando o cliente está maduro para tomar uma decisão ou ainda está imaturo e ele está forçando uma venda. Quer dizer, são coisas que são sutis, mas que vão fazer toda a diferença no processo comercial. O que eu estou entendendo é que você olha para o indivíduo que está vendendo, dando sim. suporte para que ele tenha mais sucesso. Isso. É exatamente isso. Porque no final das contas, esses dias eu até participei uma rodada de conversa, onde o tema estava muito apoiado em tecnologias para a área comercial. E, né, perguntando sobre ferramentas, sobre, enfim, né, o que que existe hoje a favor né, de uma máquina comercial para ajudar nos resultados. E dependendo do segmento que você tiver, e hoje ainda a área comercial é muito baseada nisso, é a relação interpessoal. É, e aí a tecnologia mais antiga do mundo, que é isso que a gente está fazendo, é conversando. E aí você tem que pegar as técnicas de venda, que existe uma infinidade de técnicas que a grande maioria dos vendedores nem sabe que elas existem, e infelizmente dos próprios líderes de venda não sabem que existem técnicas de venda como qualquer profissão, né, que você tem que treinar, 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 executar, executar, executar para você adquirir uma excelência naquilo, existem técnicas com fundamentos, né, com livros, com conteúdos, com vídeos, com uma infinidade né, de ensinamentos para você aplicar, né, para esse vendedor no que ele tem de falha, porque cada um vai ter uma falha no processo e você, né, como gestor ali tem que entender o que que o seu time ali precisa, e cada cliente é de um jeito. Então você também tem que estudar o perfil ou os perfis dos clientes. Tem perfil que é mais verbal, tem cliente que é mais verbal, tem cliente que é mais não verbal, tem cliente que, né, que tem características mais visuais, tem cliente que gosta de pegar em alguma coisa, tem cliente, né, que você precisa dar algum material ali para enquanto você está conversando, ele está folheando. Tem cliente que já é mais direto, tem cliente que gosta mais apoiado, né, em características, em legislações. Então, por exemplo, no nosso caso, na nossa área que é imobiliária, vai ter aquele cliente que quer saber assim da regra do financiamento, da taxa, de como é que muda, de quanto tempo, milimetricamente, o que que vai acontecer. Tem cliente que vai chegar e falar: estou comprando para investir, isso aqui eu já conheço, não vai. E aí, se o vendedor não se adequa a esse perfil desse cliente e não tem essa percepção de que um está indo para um lado e outro está indo para o outro, e ele age da mesma forma com os dois, você já tem um problema. Sim, Mas se esse cliente também, se esse vendedor não sabe que existem perfis de cliente, então se ele nunca foi exposto a esse treinamento, a esse conteúdo, para ele saber que existem perfis, ele não vai automaticamente se atentar. Ele vai agir da mesma forma com todos os clientes dele. Então, a gente volta no treinamento, na identificação das falhas e aplicação das técnicas. Então, é meio nessa linha. É, o que você está falando, muitas vezes a gente vê que o próprio vendedor pode criar uma barreira que a gente chama de barreira invisível. Ele cria Uhum. uma barreira de comunicação com o cliente, Sim, porque ele não compreende a real necessidade desse cliente, e a forma melhor de abordar ele, né? sim. E uma das coisas que a gente percebe é que, assim, todos nós temos uma personalidade, todos nós temos uma forma de abordar as pessoas, uma forma de comunicar.
Alguns de nós somos mais diretos, mais objetivos, gostamos de coisas mais concretas. Outros gostam, às vezes, de explorar, de Sim, fazer, olha, então qual a implicação disso a médio e longo prazo? Qual é assim, gosta de entender mais o contexto que aquilo foi criado. E aí, quando você vê que o vendedor é aquele muito objetivo e o comprador é aquele que quer mais exploração do assunto, sim. você acaba tendo uma desconexão entre uma coisa e outra, né? A gente Só fala que que se esse vendedor tem ciência disso, é papel dele como vendedor se adaptar a isso e saber. com Então, por certeza. exemplo, o que eu fiz, o que eu faço com todos os meus times de venda é aplicar esse teste, aplicar o teste de personalidade, primeiro, para ele saber como ele é. Então, como eu sou mais direto, então por exemplo, eu já que sou o mais direto, eu sou uma pessoa super direta. Mas, quando eu estou com o cliente e eu percebo que o cliente tem esse perfil que você falou de ser mais explorador, é meu papel como vendedor me adaptar àquilo, mesmo eu sendo mais direto. É claro que eu não vou conseguir me adaptar completamente. O meu perfil mandatário ou majoritário é o vermelho, né? Que no teste é o do direto. Mas se eu vi que aquele cliente é azul, que é, né, a cor desse cliente mais explorador, eu vou me adaptar e vou prestar ali um atendimento mais próximo para agradar, né, ou para me adequar ali àquela realidade. Agora, se eu não sei disso, e a grande maioria da força de venda das empresas não sabe, aí cria essa desconexão que você fala, aí vira aquele vendedor chato, insistente, que não entende, e a venda que não sai e a meta que não é batida. Então você tem toda uma corrente que ela tem uma lógica, e as pessoas acham que não. Quando eu falo que o sistema é feito para dar errado, é porque os líderes de venda, os vendedores e muitas vezes as próprias empresas não tem ciência dessa corrente. Acha que a venda, põe lá um cara, põe o Zé lá, ele vai coordenar o time e vamos ver o que que acontece. Ainda existe muito isso Agora eu em estou com grandes uma empresas. curiosidade que assim, embora tenha todo esse processo, né, tem uma conjuntura econômico-financeira do mercado, que ela tem Sim. uma influência que às vezes ela facilita a venda, porque o mercado está mais comprador, e às vezes ele não está comprador, e aí tem algumas dificuldades, né? Sim. Você é especialista nessa área imobiliária ou não, mas como funciona, por exemplo, num momento como esse que nós estamos vivendo, que você tem uma taxa Selic altíssima, que as pessoas podem querer ficar com o dinheiro aplicado e não investir, por exemplo. Uhum. O que você muda, ou o que você faz para suplantar as barreiras de mercado aí? Aí são barreiras reais, não só do relacionamento. É, o vendedor de alta performance, ele, ah, quando você, quando você analisa os vendedores que constantemente batem meta, qual que é a grande diferença desse profissional? Além dele ter o treinamento, os conhecimentos, né, dominar ali as informações do produto, criar segurança, né, entender essas relações que a gente falou agora, esses perfis e conseguir criar essas conexões. Então, além dele ser, né, um profissional treinado né, de A a Z ali, ou com um grau de treinamento acima da média, ele está focado em coisas positivas e que ele controla. Então, se você pegar taxa de juros para um vendedor, ele não tem controle sobre isso. Ela pode ser positiva ou negativa, né? Se a taxa está mais baixa, ela vai ser né, positivo para a área Investimento. comercial. Se ela tiver mais alta, como ela está hoje, eventualmente, né, tem um impacto negativo, porque às vezes a pessoa opta por fazer menos investimento ou aplicar, né, deixar o dinheiro mais parado. Mas isso não está no controle do vendedor. E esse impacto da taxa de juros, ele é geral.
Ele não está impactando só a empresa que ele trabalha. Claro que Então, não. muitas vezes o vendedor, como uma muleta, para justificar a não performance dele, a falta de treinamento, a falta de estudo, a falta de, né, de resiliência, tá, aí você fala, beleza, vai ser mais difícil? Talvez seja. Talvez eu tenha que aumentar o meu esforço. Então, por exemplo, se eu atendo, vamos pegar uma taxa de conversão. Se eu preciso ligar para 10 pessoas para agendar 5 visitas, para dessas 5 visitas, duas irem, e dessas duas que vão eu fazer uma venda, então vamos supor que essa seja a minha taxa de conversão hoje. Num cenário econômico negativo, talvez eu tenha que fazer 20 ligações para eu chegar na mesma uma venda. Então eu tenho que aumentar o meu esforço lá na base do meu funil, e eu, se eu sou empresa, então o que que eu preciso? Eu preciso gerar mais leads ou gerar mais possibilidades de compra para minha massa, né, para o meu time comercial, para eles terem esse esforço com pessoas diferentes. Então, eu preciso aumentar essa oferta lá em cima, às vezes, para eu chegar no mesmo resultado. Então, eu, como empresa, eu vou ter que ver, vou ter que adequar o meu marketing para ver o que que eu preciso de investir para gerar esse mesmo volume. Mas eu, como vendedor, em termos de. Então, o que que eu tenho que entender? Tá, o mercado está mais difícil pela taxa de juros mais alta. Então, se eu estou percebendo que a minha taxa de conversão está caindo, o líder de venda, o meu gestor, eu estou atendendo aqui as mesmas 5 pessoas, ou as mesmas 2 pessoas que eu atendia, e antes eu fechava uma, agora eu não fecho nenhuma. Eu preciso de mais comidinha aqui, eu preciso de mais cliente na minha mão para eu tentar converter. E eu vou ter que, obviamente, estudar ali argumentos de venda que mesmo que na hora que esse cliente virar para mim e falar assim, mas a taxa de juros está mais alta, e eu vou precisar, eu prefiro deixar o meu dinheiro parado. Isso vai vir para mim como uma objeção, eu vou treinar argumentos ali e vou entender, olha, tá, mas o meu produto ele vai te dar uma valorização imobiliária acima da taxa, ou, ok, a taxa de juros está mais alta, mas existem outros fatores econômicos, né, no momento que estão mais inseguros, e se você aplicar num imóvel, você tem, né, uma valorização maior atrelada a uma segurança, porque o imóvel está aqui, depois você. Então, assim, eu vou ter que estudar né, como sair dessa objeção do cliente e trabalhar na minha taxa de conversão. Então, eu vou ter um esforço maior de venda, às vezes, para converter a mesma. Mas eu não vou me apoiar, né, o que a grande maioria dos vendedores. A taxa de juros está mais alta, agora está mais difícil, então agora eu não vou conseguir vender, e aí vira um ciclo negativo ali e todo mundo vai para baixo. Não, você tem que pegar espremer esse limão de outra forma, né, o famoso ditado, e fazer uma limonada diferente até que a situação. E aí sempre vai ter uma situação. Aí na hora que o mercado tiver muito positivo para a venda, ele vai falar: nossa, mas agora está todo mundo comprando, agora tem muito mais concorrente, porque o mercado está positivo, aí todo mundo resolveu lançar, então a oferta está muito mais alta, eu não consigo vender. Então, assim, se o vendedor quiser Uma desculpa ele arrumar vai uma arrumar. desculpa, ele vai ter. Agora, o 20% lá que bate meta é o cara que vai olhar para qualquer cenário e vai falar assim: eu me viro dentro desse cenário. Chuta a bola para mim que eu faço gol. Esse é 20% do É a lei mercado. de Pareto, né? Que É é isso aí. 80-20. Ela Agora, não o que que falha. você faz? Ela não falha, né? O que que você faz com os 80? Qual é a resiliência que você tem para a falta de resultado? Aí a gente tem, também é o que eu falo com os meus gestores. Existem duas análises. Existe a deficiência de treinamento e existe deficiência comportamental. Comportamento é muito difícil você mudar numa pessoa, né? É um grau de energia bem mais alto e que muitas vezes não vai resultar. Então, essa pessoa, lembra a propaganda da hiena? Ó céus, ó vida, que ficava lamentando. Então, se você tem esse cara no seu time, é um grau de energia muito alto para você conseguir fazer com que esse cara mude, né? Porque esse é o comportamento dele. Isso ele traz da vida, ele traz de casa, ele traz da criação, ele traz das referências que ele tem.
Então, esse é um profissional que você tem que ter atenção se você quer ele no seu time. Não é que você vai, né, desistir dele instantaneamente. Você vai tentar, mas, né, e dando feedback ali para ele, Adriana, ó, eu tô te mostrando aqui todas as ferramentas que você precisa. Se você continuar olhando para todas elas com essa postura negativa, nada que eu fizer para te ajudar vai funcionar, porque você vai falar que para mim não funciona, para mim dá errado, comigo é diferente, no meu mercado é diferente, na minha cidade é diferente, na minha regional é diferente. Você vai sempre arranjar ali uma história para, ao invés de você encarar, estudar, se preparar e tentar, né, ultrapassar esses obstáculos, você vai se apoiar na parte negativa, que é o contrário do vendedor de alta performance. O vendedor de baixa performance, ele está focado nas coisas negativas que ele não controla. Então, é o cara que está o muro de lamentação, é o cara que ele reclama de tudo, ele vai reclamar que hoje choveu, que hoje fez sol, que hoje está calor, que hoje está frio, que hoje tem taxa, que amanhã não tem taxa. Ele vai estar sempre reclamando. E, agora, quando a deficiência é técnica, aí ela tá mais na sua mão. Que daí eu vou virar para você, Adriana. A Adriana quer melhorar. A Adriana quer fazer. A Adriana, ela tá aberta a receber esses conteúdos. Ela tá aberta a estudar. Ela tá aberta a treinar, a praticar. Mas ela precisa de ajuda. Então, eu, como gestor da Adriana, eu preciso sentar com ela, destrinchar esse processo comercial e ser uma relação ali de ajuda, né? Eu falar, Adriana, aonde eu tô vendo aqui que, né, que você tá com mais dificuldade aqui, aqui, aqui. Vamos treinar, vamos fazer, vamos estudar. Ó, lê isso aqui, pratique isso aqui e eu vou te acompanhar nos seus próximos atendimentos e vou te dar suporte nesse sentido até que você engrene. E aí, né, aí é aquele acompanhamento individual e você vai elevando a régua do time. Então, mas é isso. Se a deficiência é comportamental, é um sinal laranja-vermelho. Se a deficiência é técnica, já é mais fácil de trabalhar. A nossa especialidade da Felipelli é exatamente trabalhar o comportamento, porque às vezes a pessoa ela não ela não sabe como reagir de uma forma diferente, né? Ela não ela cada um tem o seu histórico, tem sua personalidade e ela não sabe. Então, é ajudar ela a entender alguns aspectos dela mesma para que Sim. ela vá para um outro patamar. É claro, tem um ingrediente fundamental que sem ele não vai acontecer nada, que é ela precisa querer. Se ela quiser, é possível, Ah, mas se ela não. Se a não pessoa quiser, quiser, nada aí é feito, nada, nada é nada é feito. feito. Nada é feito. Porque com a força de vontade dela, a gente dá elementos para que ela possa mudar e colocar e aprender, porque assim, a inteligência emocional, né, que vai reverberar no comportamento, ela é aprendida, ela pode Sim. ser aprendida, né? Ainda não temos nenhuma informação do QI mesmo, o de inteligência, né? Aham. Como que ele aumenta. Normalmente ele é estável. Você pode. Sim. Eu não tenho muito conhecimento de que ele altera com esta facilidade. O de Uhum. inteligência emocional, ele altera. E é Uhum. visível isso. Você realmente consegue fazer com que a pessoa amadureça emocionalmente Sim. para lidar com situações, lidar com os gatilhos que vêm da vida e ela reagir de uma forma diferente. Mas Não, o que eu queria te perfeito. perguntar é: você manda embora ou troca? Qual é o limite seu de suportar o mau desempenho? É, igual eu falei, né? Então, eu acho que existem aí duas realidades. Eu já trabalhei, né, com a realidade CLT, que daí você tem, né, uma responsabilidade ali ou um compromisso com a empresa diferente, porque, né, você tem uma cabeça ali que Custando. ela precisa performar porque ela custa. E você tem, né, estruturas onde a mão de obra é autônoma e aí você tem Não, uma aí tudo liberdade bem. maior de suportar. Mas mesmo na mão de obra autônoma, eu falo para o meu time de gestores ter ali um limite, porque essa pessoa que não bate meta e que não se compromete e que não quer, eu acho que nesse ponto que você tocou é perfeito. Eu acho que onde é o que eu falo que o sinal vermelho, ele é amarelo, vermelho, ele aparece. Quando houve o esforço, quando há o esforço do gestor
em treinar, em melhorar, em mostrar para essa pessoa onde ela está falhando e o que que ela precisa fazer, e essa pessoa não quer. E essa pessoa vira e fala assim: ok, mas ela não sai do Ela vai lugar. achar Então, sempre um porém. aí é a pessoa que é difícil. Porque ela não, é igual você falou, ela não quer. Nada que eu fizer por ela, se ela não virar a chave do querer, E vai ser pode até complicado. ser, às vezes pode até ser por autossabotagem, aí a gente vai entrar em Sim, outros aí aspectos, tem mas tem, os tem aspectos. inúmeros aspectos que podem levar uma pessoa a fazer isso, ou não acreditar nela, ter baixa autoestima, e aí você tem que Sim, melhorar a autoestima dela para ela acreditar nela, e etc. Quer dizer, é bem complexo, essa é a nossa especialidade de fazer sim. esse trabalho. Mas o que eu Aí queria. voltando na sua pergunta, rapidinho. A pessoa que não performa, ela prejudica o grupo, porque aí ela contamina, infelizmente. E aí a pessoa que não performa sequencialmente ou periodicamente, ela é um problema maior. Porque se você não performa em um mês, então, por exemplo, a Adriana é uma ótima vendedora, mas esse mês, não sei, por qualquer motivo, pessoal, profissional, aconteceu e ela não performou, ok, mas isso não vai impactar nela. Agora, se constantemente a Adriana não performa, ela vai começar a ser uma presença ruim ali no grupo, porque ela vai, né, tentar justificar a não performance dela com questões que não são dela. E aí dá um problema. E aí, então, por isso que eu falo que mesmo nessa estrutura autônoma, né, os líderes, os gestores têm que estar atento para essas cabeças que não performam. Quando é uma estrutura de CLT mais formalizada, vamos falar assim, você tem ferramentas, né? Então, o que que eu utilizava? Vamos supor que a Adriana não performou durante 3 meses. A partir desse terceiro mês, então no quarto mês, claro, isso, né? Eu já trabalhei em empresa que era 2 semanas, então eu acho que isso varia muito também do que é a cultura da empresa e do que é o direcionamento. Mas acho que uma coisa, né? O que eu entendo como saudável. Vamos pensar ali, a Adriana não performou em 3 meses. Aí você usa ferramentas, né, de desenvolvimento pessoal, né, ferramentas de avaliação, planos de desenvolvimento. Então você tem N ferramentas aí, né, de RH e de desenvolvimento pessoal que você vai aplicar, deixar claro ali para aquela pessoa, Adriana, ó, você não está performando e eu, como seu gestor, te acompanhando no seu dia a dia, estou vendo que para você, né, melhorar, você precisa alterar os pontos A, B, C, D, Z. E aí a postura do gestor, ela esse dia eu até compartilhei com uma das minhas gerentes, eu falei, o poder de um gestor é infinito, porque ele pode levar o time dele para lugares inimagináveis, para cima e para baixo. Então, se um dos motivos, às vezes, também desse profissional não engajar com a mudança é ele não enxergar naquele líder uma figura de respeito, ou uma figura né, que ele não é nem de se espelhar, mas minimamente você se espelha nos seus líderes, você tem alguns elementos ali de espelhamento, mas pelo menos um respeito e uma admiração pelo trabalho é um ingrediente muito necessário para que também esse liderado saia do lugar. Então, se o gestor tem uma postura que não convence, né? Então, se ele não pratica o que ele verbaliza, tem um ditado em inglês que é ótimo, né? If you talk the talk, you better walk the walk. Então, se você fala, pratica. Então, porque senão você também tem um desalinhamento ali de teoria com realidade. Mas voltando lá, então 3 meses, você aplica, você mostra para a pessoa, para o profissional, ó, as suas deficiências na minha concepção, te acompanhando aqui no dia a dia estão aqui, existe esse plano,
vamos dar um prazo aqui, o quê? 30 dias? Então, 60 dias? Daí, de novo, cada empresa vai ter ali um grau de tolerância, e aí essa pessoa tem que responder ou não. E aí, se ela não responde, aí eu acho que você parte, né, para uma medida aí de uma substituição, que daí ela acaba sendo até natural, e até às vezes para a própria pessoa que está sendo substituída, eu falo que a demissão, se você constrói a demissão, ela também não é um. Às vezes ela acontece de maneira quase que natural, mas ela tem que ser construída. O ruim é quando assim, a Adriana não está performando, eu, como gestor dela, não estou nem olhando para ela, estou vivendo a vida. Aí, sei lá, 3 meses depois eu olho para a cara dela e falo, Adriana, muito obrigado, mas você não está performando. E eu não dei nem chance para Adriana, né? Porque, de novo, igual você falou, às vezes nem ela sabe por que que ela não está performando. Então, É, é papel desse líder mostrar para ela e falar: olha, você não está performando por causa disso, disso, disso. E muitas vezes isso não acontece. Na visão do líder ou da empresa, é mais fácil eu ir lá e substituir, e ficar nesse ciclo, né, de tentativa e erro, do que efetivamente dedicar um esforço ali de tentar transformar a pessoa. isso é muito bom. Eu fico pensando que às vezes a gente perde até o cliente, né? Porque Sim, a pessoa que ela não, assim, você deixou de ter um cliente dentro da sua empresa porque o vendedor fez algo que aquilo que a gente estava falando, criou barreiras, enfim. E você colocou uma coisa que eu também acho muito importante, que é quando é autônomo, porque eu percebo isso de conseguir engajar as pessoas, por exemplo, quando você trabalha com voluntariado. O sim, voluntariado também, você, né, em instituições que são sem fins lucrativos, eu sempre vejo que tem muita gente que contribui, mas que você também não tem uma cobrança direta. Você não pode fazer isso. No teu caso, você ainda pode cobrar, mas quando você está tratando com uma categoria que ela é voluntária, a forma da gente negociar, da gente tratar, ela é completamente diferente e a gente sim. tem que respeitar e entender o momento, às vezes, dessas pessoas, né? Mas aí você tem um volume muito grande de contribuições para que você não dependa exatamente de uma, né? A- Mas hum, você sabe que, né, é super legal essa questão, e um dos pontos que eu mais, né, percebo, ouvi, vejo e vi na minha trajetória, é que quando é papel do gestor deixar claro, independentemente da estrutura. Então, mesmo vamos trabalhar que seja na ONG ali, numa estrutura de voluntários. Existe algum líder, existe alguém à frente daquele projeto? sim, Geralmente sim, né, até para a coisa andar. É papel dessa pessoa explicar para os integrantes como é o funcionamento. Tem que estar claro para todo mundo por que que aquilo existe, como que aquilo funciona, qual que é o papel daquilo naquele grupo, naquele ambiente, naquela sociedade, né, naquele grupo de pessoas, por que que aquilo existe, qual é o papel. Porque quando a pessoa entende o todo, o grau de engajamento dela aumenta e o nível de responsabilidade do grupo aumenta. Porque a pessoa, quando ela entende que o funcionamento daquela engrenagem e o que que ela precisa fazer, qual que é o papel dela dentro daquela engrenagem, ela sabe que se ela não fizer aquilo, ela vai estar, né, comprometendo o funcionamento daquela engrenagem como um todo, se aumenta o engajamento das pessoas. Então, mesmo numa estrutura voluntária, é papel daquele líder virar para a pessoa e falar assim: olha, não é uma cobrança. Eu estou simplesmente te explicando o que que a gente espera, por que que essa estrutura existe, o que que a gente espera dela e o que que a gente espera das pessoas que estão aqui dentro. Você acha que você vai conseguir contribuir nesse formato que a gente, né, que a gente entende aqui, que é o papel dessa estrutura? É uma relação sempre bilateral. E se a pessoa não tiver disposta, ou se é o que eu falo com os meus vendedores autônomos, a gente tem os processos que a gente implementou, né, dentro da estrutura aqui dos corretores que são da Árvore.
é, e mesmo sendo autônomos. E eu falo, se a pessoa não quiser vivenciar isso, porque ela não acredita, porque ela não gosta, porque ela não quer dar satisfação, porque ela não está afim, porque ela não quer ter horário, porque ela não quer ter disciplina, porque ela não quer ter rotina, por qualquer motivo, ok, não tem problema. Desde que esteja claro para os dois, ela fala, olha, Adriana, eu espero de você isso. É isso que eu vou te cobrar. Em relação, né, em contrapartida a eu esperar isso de você, o que que eu vou te entregar? XYZ. Tá legal para você? Tá, então tamo junto. Não tá legal? Beleza, a gente consegue trabalhar algum modelo intermediário? Não, né? Ou sim ou não. Se não, cara, beleza, quer trabalhar de outra forma? Não, então tamo junto. Também aonde às vezes acontece a falta de engajamento é que você tem um lado cobrando uma coisa que a pessoa não pode ou não quer entregar ou não vai entregar. Por quê? Por qualquer motivo, porque ela não está afim, porque é contra os princípios dela, ou sei lá, por qualquer outro, porque ela acha que não é justo, que ela ganha pouco, sei lá, cada um vai ter ali, né, as suas razões. Esse alinhamento de expectativa, quando ele está equilibrado, o nível de engajamento ele tende a ser bem mais alto. Muito bom. Bom, a gente está quase chegando aqui no nosso final, passou rápido, né? O que que É, você colocaria para, assim, como últimas, assim, de, olha, para pessoas que estão na tua posição, que são líderes, ou o próprio recursos humanos, né? Quando identificar, que dicas que você daria para essas pessoas? Ou alguma coisa que você queira comentar que eu também não te perguntei. não, eu acho que a grande dica é você identificar os problemas, né, que você quer trabalhar e tratar o problema mesmo. E tirar da frente. Então, acho que muitas vezes os líderes também se enrolam na própria corda. Porque às vezes a pessoa, ao invés dela ir lá na raiz do problema e resolver e tratar, ela às vezes arranja outros motivos para ela não atuar onde ela precisa e aquilo vira um ciclo também. Então, eu sei que eu tenho um problema aqui, mas eu preciso de uma ferramenta, de um negócio, porque o dia que o outro profissional entrar e ele vai me ajudar, porque assim. A pessoa também cria, às vezes, motivos para ela. Porque, às vezes, a gente. Vamos falar a verdade, é ruim você ter que ficar tratando problema também. Né? A gente quer É, também coisa boa. Só que o líder, geralmente, o gestor, na grande parte do dia a dia dele, ele está resolvendo pepino, porque é a função dele fazer com que a engrenagem gire melhor. E para a engrenagem girar melhor, você vai ter que ir lá ajustar os parafusos que não estão rodando, e isso é pepino. é. Você quer Então, alguém que vá lá e agregue para você, né? Que é, facilite a é. vida, né? Que faça o Então, eu papel acho que a dele. dica que eu dou, ajusta os seus parafusos mesmo, sem dar volta, né? E sem criar ali uma cortina de fumaça, às vezes, né? Para te distanciar daquilo, entenda ali quais são as suas dores e trata as dores, e tira da frente. Acho que isso aí vai fazer com que, né, a estrutura comece a caminhar ou caminhe de uma maneira mais, né, com uma performance melhor, com uma conversão melhor, mais otimizada. Muito, Independentemente da sua área, que seja RH, que seja, enfim, acho que isso tira da frente, resolve o problema e isso vai te ajudar muito. muito bom. Não postergue, resolva. Isso aí. Não, É, não, não, Jacques, não pode falar. procrastine, né? Isso, é. É, Inclusive, tem até muita literatura sobre pessoas que são procrastinadoras, né? Porque é um sim, problema é um mesmo problema psicológico. real. É real, É. total, total. Inclusive, aí eu nem vou entrar nesse assunto, porque a gente teria que Aí é começar outro outro podcast, episódio. que era a juventude, né? Que começa a procrastinar e tem uma série de coisas das questões digitais, tem um monte de Sim. assuntos sobre isso aí. Muito bom.
Olha, Jaques, muito obrigada pela tua aula aqui de área comercial, com a tua Ah, não, sempre um experiência. Muito prazer, é só obrigada. chamar. Obrigada. Pessoal, Muito espero que obrigado, vocês Felipe. aí da gestão da descompressão corporativa tenham curtido o nosso bate-papo aqui com o Jaques, da Arbori, especialista na área comercial. Eu agradeço muito o tempo de vocês e até a próxima.